Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Michele Carvalho, advogada e escritora, e estou aqui trazendo mais um vídeo em edição especial para vocês. Ainda estamos em pegada de início de ano e eu achei muito interessante poder, nesses 2 primeiros meses, trazer coisas diferentes para vocês. Eu estou trazendo para vocês uma edição especial de alguns episódios do Projeto Metamorfose, em que foi ao ar no meu Instagram, Michele Carvalho Escritora, e que trouxe mulheres incríveis, deu voz a mulheres que você conhece, que a gente já viu aqui na cidade, né? Tanto em Guapi, Magé, Teresópolis, mulheres que se transformaram na vida, que se metamorfosearam na vida e na pandemia, e também trazendo assuntos de suma importância. Eu quero dar, assim, os parabéns a todas que participaram, agradecer principalmente a elas e dar um oi aí para todo mundo que está me assistindo. Quem quiser adquirir também os meus livros, vocês podem entrar em contato comigo em qualquer uma das minhas redes sociais, Michele Carvalho Escritora. Quem está me assistindo aqui pelo YouTube, dá sua curtida, compartilha, assuntos muito importantes e temas assim que fazem a diferença, né? Principalmente nessa edição especial. E quem está me assistindo na TV Verde, um beijo para vocês. E hoje vocês ficam com o tema Gordofobia não é brincadeira. Gente, muita coisa importante nesse tema. E não é brincadeira mesmo não, gente. E vocês vão ver isso com a Giovana Baiona. Essa nossa conversa foi ao ar em outubro de 2021. E é sempre muito atual, sempre com muitas coisas importantes e que vale sempre a pena tomar conhecimento, para que a gente não siga por aí errando com os outros, tá bom? Então, vê aí. Beijo! Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Michele Carvalho, advogada e escritora, e estou aqui para mais um dia maravilhoso do Metamorfose. O Metamorfose é um projeto voltado a levar esperança, principalmente no meio da pandemia. Oi Júlia, oi Giovana, minha convidada já está por aqui, mas eu quero só falar um pouquinho mais sobre o projeto. É um projeto voltado a trazer pessoas próximas, pessoas que você vai dizer, eu conheço aquela menina, essa menina é da minha cidade, né? As pessoas aqui pertinho da gente, que a gente vê como essas pessoas se transformam, como essas pessoas têm coisas a dizer e a ensinar. Essa semana nós já falamos sobre autismo, nós já falamos sobre saúde da mulher e hoje a gente está com um tema muito, muito, muito em voga também. E a gente vai trazer uma pessoa que tem muito a dizer sobre isso. E é uma pessoa que já esteve aqui no projeto, falando sobre outra história muito interessante, mas que vai sempre agregar, que vai sempre trazer coisas boas, de esperança e histórias que vão fazer você pensar. Eu sou uma escritora que gosto de escrever para fazer pensar. Né? A minha coluna na revista Entre Poetas e Poesias é sempre para fazer pensar, o meu canal no YouTube, então também quem tá aí, se quiser, é só ir lá e se inscrever no meu canal, Michele Carvalho Escritora. E a gente sempre traz coisas para refletir, porque é assim que a sociedade evolui. E eu, como advogada, também tô sempre aqui querendo fazer coisas para a sociedade ir em frente. Oi, Júlia, e eu já vou chamar aqui a minha convidada. Falei muito, gente, já falei muito. A minha querida Giovana, deixa eu chamá-la aqui. Giovana, apareceu? Ah! Eu não sabia se eu tinha conseguido. Não, tinha conseguido sim, tava só aqui esperando. Giovana, dá uma boa noite pro povo aí para eu te apresentar. Boa noite a todos, é um prazer estar por aqui novamente. Estou muito feliz de ter sido convidada para o Metamorfose. Boa noite para todo mundo. Eu acho que hoje vai ser um bate-papo muito legal, com muito aprendizado e de forma bem leve.
Gente, a Sônia falou que tá sem som. Você tá me ouvindo, Giovana? Tá todo mundo me ouvindo? Eu tô ouvindo bem a Giovana também. Será que é lá na Sônia? Dá um ok aí, pessoal, se tá ouvindo, por favor. Bom, ninguém falou mais. É, A Júlia, a Dulce, que apareceram aí, dão um ok se estão ouvindo a gente. Bom, se ninguém falou nada que não tá eu ouvindo, então acho deve estar. devem estar ouvindo, sim. Bom, eu vou te dar uma apresentadinha aqui. Ela é estudante em busca do curso de letras, escritora, acadêmica imortal da vitalícia da Academia Internacional Mulheres das Letras, tem 24 anos, reside em Guapimirim, ama ler, escrever, assistir séries e animações e acredita no conhecimento e na empatia como superpoderes. Ela é Giovana Baiona, uma menina doce, madura e firme. Essa carinha de bebê tem por trás uma mulher muito forte. Bom, o pessoal está ouvindo. Eu acho que vocês não ouviram o que eu estava falando antes sobre o projeto, mas é um projeto para trazer esperança, assim, resumindo. E, Giovana, faltou alguma coisa eu apresentar você? Faltou alguma coisa aí? Não, acho que essa apresentação me resume bem. Estou um pouquinho disso tudo mesmo. Gosto sempre disso, de estar compartilhando minhas vivências, né? Eu acho que isso é fundamental na nossa vida, a gente compartilhar as experiências, a gente aprender mais e praticar essa empatia. Eu acho que cada vez que a gente exercita a empatia, a gente se torna pessoas melhores, né? Que fazem realmente mudanças no mundo acontecer. Sensível também, né? E escrevo para colocar, saber lidar com esse meu lado sensível. Agora também sou colunista da revista, entre poetas e poesias. Aconteceu um errinho aí essa semana na minha estreia, mas essa semana vai voltar tudo em ordem. E é isso. Só queria acrescentar o negócio da coluna, só porque realmente é uma novidade na qual eu também estou muito feliz. E agora também somos colegas de trabalho. Isso! Tô dando boa noite aqui pro povo. A minha mãe falou boa noite, minhas lindas. E muita Ai, boa gente noite, dando. ela. Ela é muito Dando simpática. Olha, o nosso tema hoje é muito importante. Um tema que não é brincadeira, não é piada. As pessoas falam muito sobre piadas, assim, acho que já deu o tempo, nem tinha que ter dado, né? Esse tempo. Sobre gordofobia não é brincadeira. E a gente vai começar primeiro aqui, ó. A Gil Rocha tá botando orgulho, Gi. Beijo, Xará, te amo. Boa noite, Sônia. Bom, eu fiz esse convite a Giovana para falar desse tema tão necessário, porque já passou o tempo das pessoas acharem que bullying com pessoas gordas é apenas brincadeira. Zoação, motivo de piadinha. Além do bullying, tem mais coisas que afetam a pessoa que sofre, né? E a sociedade tem que olhar mais, com mais acuidade, esse tipo de coisa. Fala pra gente se você já sofreu esse tipo de bullying, como é, se você conhece mais alguém que sofre com isso. Esse bullying eu sofro, acho que desde a da minha adolescência, né? Você vive na pele isso todo dia, porque não é só coisas escancaradas, né? Tem muito preconceito velado, falas que falam pra você que é muito velada. Vou citar um exemplo que ocorreu no meu âmbito escolar. Eu fui numa praia, tipo, num dia de domingo, eu aproveitei a praia, fazia muito tempo que eu não ia pra praia. Tirei uma foto linda, maravilhosa, postei com uma legenda super legal, porque eu estava muito feliz de estar na praia. E aí, no outro dia na escola, estava circulando uma frase e de qual a Giovana não tem vergonha de postar essa foto vulgar, pelo simples fato de eu estar de biquíni na foto. Na época eu já era gorda, hoje em dia eu sou até mais do que naquela época, isso foi em 2016, eu acho, 2016, 2017. E eu lembro que na hora eu fiquei muito chocada, porque realmente assim a foto não estava em posição de expor o meu corpo, eu só estava tipo na praia, mostrando o mar assim, com a mão na cintura, não tinha nada demais a foto.
Mas aí eu falei para uma pessoa que veio me comentar isso, a pessoa veio até me comentar de forma chateada, ela falou, olha, eu não sei se você sabe que estão falando isso, mas estão falando, eu falei, olha, estão falando isso porque não é uma pessoa magra na foto. É uma pessoa que tem barriga, é uma pessoa que tem seios fartos, então é por isso que é vulgar. E aí é isso, assim, tem essas falas do rosto, ah, você é tão bonita de rosto, porque você não emagrece, que é assim, as pessoas acham que realmente é muito construtivo elas falarem isso, sabe? Que a gente não tem balanço em casa, que a gente não tem espelho, enfim. E aqui em casa também não é só eu, né? A minha mãe é uma mulher gorda, minha irmã também. Então a gente sofre isso. Teve até um episódio com a minha mãe que foi muito chato, que eu até falei com ela de comentar aqui. Uma vez a gente estava no mercado, aí a gente foi para a cafeteria do mercado. Quando a gente estava indo na cafeteria do mercado, teve uma mulher que do nada ela abordou minha mãe, perguntando para minha mãe o porquê que ela não faria não faz uma bariátrica. Assim, uma Ela conhecia essa mulher? estranha qualquer, do nada, Nossa. veio e abordou minha mãe perguntando por que que ela não faria uma bariátrica. A minha mãe ainda foi educada na medida do possível, falando que, assim, minha mãe falou que ela não tinha interesse, que se ela realmente quisesse se dedicar em outras áreas, ela conseguia perder peso. Assim, minha mãe foi até educadíssima, porque se é que eu não estava perto na hora, porque se fosse eu já não responderia assim. Mas ainda assim, ela continuou insistindo, falou até para minha mãe que a minha mãe tinha medo da cirurgia, sabe? Coisas infundadas, foi super desrespeitosa. Assim, toda vez que eu lembro dessa cena, eu fico chocada, porque até onde vai a capacidade do ser humano de se intrometer, de dar pitaco na vida alheia. Tipo, uma pessoa totalmente estranha, que ela nunca tinha visto na vida, ela não sabia nem o nome, e ela foi lá intervir e oferecer algo que ela nem pode oferecer, porque também não é uma médica, né? Então, e a gente pensa outra coisa também nesse ramo, porque se fosse uma pessoa próxima, uma pessoa que estivesse realmente preocupada com a saúde da sua mãe, talvez fosse até um assunto muito delicado de se tocar. Mas era uma pessoa totalmente desconhecida, chega do nada e vai meter na sua vida. Então, mas mesmo quando as pessoas conhecem, eu até queria aproveitar que você já entrou nesse âmbito da saúde, que a sociedade, as pessoas não todas em si, não estão preocupadas com a saúde da pessoa gorda. Eu sempre falo que tem algumas razões para isso. A primeira, quando a gente fica muito doente, quando a gente é internado, quando a gente passa por uma situação assim muito grave, as pessoas sempre jogam aquela frase assim: ah, mas pensa pelo lado positivo, você emagreceu. Poxa, não tem lado positivo. Eu vi gente falando isso para pessoas que ficaram internadas com Covid, sabe? Ficaram meses no hospital, aí chegam pra, ah, mas você emagreceu, ai que bom. Tipo, não tem lado positivo nisso. O segundo Uhum. ponto, não tem a mesma cobrança que tem. Ninguém fala pra uma pessoa que fuma: olha, fulano, por que você não para de fumar? Porque lá na frente você pode ter câncer. Ou pra uma pessoa que bebe excessivamente álcool. Ninguém fala: ó, fulano, daqui quantos anos você pode ter cirrose? Porque são pessoas magras que são aceitas. Ninguém se preocupa com o sedentarismo da pessoa magra. Ninguém se preocupa com a alimentação das pessoas magras. Eu já tive amigas magras que tinham colesterol altíssimo. E meus Uhum. exames até hoje tá tudo certo. Uhum. Então, Isso que ninguém importa. de fato se preocupa. Uma coisa que aconteceu que realmente comprova isso foi agora, né, quando a gente teve o começo da vacinação, onde teve as vacinas para as pessoas com morbidade e as pessoas que apresentavam obesidade grau 3 tinham direito na vacina. Eu só lia comentários assim na internet, mas por que essas pessoas nojentas vão ter direito à vacina? Ah, eu vou comer Nojentas, as pessoas falavam isso. Ah, por que que essas pessoas vão ganhar vacina? Nossa, eu vou me comer também até explodir para eu ganhar vacina. Vou comer Big Mac e Coca-Cola todo dia, porque tem isso também na internet. As pessoas acham que pessoas gordas, né, têm dieta à base de hambúrguer e refrigerante. Eu não sei em que país que elas vivem, né, mas enfim. Então, aí você realmente vê que a frase, ah, mas eu falo isso pela sua saúde, é um preconceito velado. Porque realmente ali, será que realmente a pessoa tá me falando aquilo pela minha saúde?
Se ela sabe, por exemplo, que eu tô bem, ou se eu tenho algum outro problema de saúde que não seja ligado. A gente no hospital mesmo não tem isso, né? No hospital o nosso laudo é obeso. A gente chega lá com o braço quebrado, com dor de cabeça, tudo é atrelado à obesidade. Então, Aham, assim, assim, não estou falando que não tem as pessoas que realmente se importam com o lado da saúde. Tem. aham. Mas a grande maioria é esse preconceito velado mesmo. Nossa. É, a gente falou muito, a gente conversou tanto, né? A gente geralmente antes das lives a gente conversa muito sobre os assuntos e a gente quer trazer mesmo o que vai mudar, o que vai pelo menos semear coisas boas, como é a frase que eu sempre falo, semear coisas boas na cabeça das pessoas. E Sim, você falou que a obesidade é uma doença multifatorial. Ninguém fica obeso porque quer. sim. Fala um pouco sobre isso pra gente. Então, né? A obesidade é uma doença, isso é um fato. Não estou aqui para discutir isso. O que muito se discute é que nem a gente não pode classificar sempre uma pessoa obesa como doente ou que ela tenha qualquer outra doença da obesidade, porque nem sempre isso acontece. A gente trabalha com o IMC, que assim já deveria ter sido reformulado há muito tempo, porque ele exclui vários corpos. Isso que eu estou falando é de pesquisa base médica, tá? Não estou falando aqui tirando opinião da minha cabeça. Eu pesquisei para estar falando hoje. E já tinha que ser reformulado, porque exclui vários corpos e já tem comprovações que fizeram uma pesquisa uma vez que pegaram metade das pessoas com obesidade ou sobrepeso e a outra metade com o IMC normal. E a maior parte que apresentou doenças como colesterol, diabetes, alto índice de glicemia, foi tudo, a maior parte foram essas pessoas que o IMC estava ótimo. Então a gente já vê que a gente aí já tem um sistema falho. A obesidade sim existe, ela é uma doença multifatorial porque não é só a alimentação que influencia. Claro, a alimentação é o principal, isso é indiscutível. Se você não souber comer, se você comer demais, você vai engordar, é uma lógica. Mas tem todo um resto de fator. Tem a questão da genética, porque sim, influencia. Se você Sim, tiver uma tendência à obesidade nessa mulher, você vai engordar depois da puberdade muito mais fácil do que uma pessoa que sim. não tem. Assim como tem pessoas que têm muita dificuldade para ganhar peso. Tem, né, pessoas assim que têm muita dificuldade para ganhar peso e também tem o inverso. Tem questão de biotipo, tem gente que já tem a estrutura óssea muito larga, então não adianta também, eu sou uma pessoa assim que eu tenho certeza que se eu emagrecer, eu não vou ficar magérrima. Isso nunca vai acontecer. Então, assim, tem a questão do biotipo, tem questão de ambiente, tem questão econômica. As pessoas acham que levar uma alimentação bem balanceada não gera custo. E gera, principalmente na situação que a gente está hoje no Brasil. Gera muito custo. Não é sempre, mas legume, verdura é barato, mas tem que ver também, tipo, aqui em casa, todo mundo sofre com obesidade. Se a gente for fazer tem que ser para todo mundo. Então, tipo, eu não vou pagar um negócio individualmente. Então, tem a questão de você ter que ter um acompanhamento nutricional também, para você entender como o seu corpo Sim. funciona. Porque cada corpo E funciona de um jeito. quantidades que você vai poder comer para o seu corpo se Exatamente. suprir, já tá, Porque tem né? corpo que absorve melhor carboidrato, tem corpo que absorve melhor certos tipos de vitaminas. Isso tudo influencia no teu ganho de peso, na sua perca de peso. Então, para mim não existe isso assim, de obesidade é totalmente alimentação. Realmente, a maior parte é, mas não é só isso que influencia. O ambiente, questão econômica, tudo influencia. E ninguém fica obeso porque quer. Se vocês têm essa ideia na cabeça, é uma ideia fantasiada, porque obesidade não é legal. Eu não conheço nenhuma pessoa gorda que ache legal ser gorda. Então a Uhum. gente não fica, eu não vou comer excessivamente para engordar. Tipo, não tem isso na cabeça. Tem que muitas Aham. vezes a gente tem esse ganho de peso e muitas vezes a gente não sabe lidar. Eu não sei lidar totalmente com o meu corpo ainda. Eu não sei o que realmente o meu corpo aceita ou lida bem, o que realmente eu absorvo vem de vitaminas ou não, qual é o melhor horário para eu fazer. Assim, não tem
uma noção total ainda do funcionamento do Ah, meu corpo. E isso influencia claramente no meu ganho de peso. Então, eu gostaria de deixar claro, assim, porque eu, eu escuto muito essa frase, tem que tomar vergonha na cara, porque tá assim porque quer. Não é bem por não é aí, bem né? por aí, não. A realidade é bem diferente, é muito diferente. Aqui, querendo ou não, a gente tem uma visão muito de televisão, porque tem casos direto, principalmente em um canal aí que a gente conhece bem, que direto pegam pessoas com obesidade mórbida e mostram, e fazem as pessoas ter pena, e aquilo, de vez de ajudar a pessoa, acaba prejudicando, porque, Uhum, enfim, não é um. Pena nunca é positivo, que não o que quero. a pessoa precisaria de uma ajuda e ela não tem. Verdade. Olha, a minha mãe acabou de falar aqui que as pessoas que chegam e falam, tipo essa que falou com a sua mãe, são pessoas de mal com a vida. Eu também acho. Porque quando a gente tá bem com a gente não vai incomodar o outro. É, exatamente. Felicidade. É, você falou que você não sabe lidar ainda com o seu corpo. E a Angélica acabou de falar, nem eu, é difícil lidar. Sim, é complicado. A Uma Angélica coisa também bem era muito orgânica. magra, ela também era muito magra e por conta de hormônios e tudo, ela também teve uma alteração no peso. Bom, aí vamos mais em frente aqui. A gente falou também sobre autoaceitação, né? A gente conversou sobre isso. E as pessoas veem isso, né? Quando as pessoas, não, a gente tem que se aceitar como a gente é, né? E as pessoas acham que isso é uma romantização, né? Como se fosse assim, fica falando em aceitação porque não consegue emagrecer, aí fica falando que se aceita, né? Eu acho que isso é muito além, né? Isso é muito além do você se aceita ou não se aceita. Você, claro que a gente sempre vai fazer tudo para a gente ser uma pessoa melhor, né? Para a gente melhorar. Não estou falando só de externamente, internamente também. A gente tem que procurar uma terapia, a gente tem que fazer um monte de coisa. Mas a romantização, por exemplo, tem gente que é tão. Você vê assim, gente, essa pessoa é insuportável. Mas eu me aceito, que eu sou maravilhosa, que eu sou insuportável. Não é isso. E o que você fala dessas frases péssimas que a sociedade usa? Fala sobre esse assunto, sobre esse romantismo que as pessoas acham que é essa aceitação. Já vamos começar pelo termo que eu mais detesto ler na internet, que é a romantização da obesidade. Isso não existe. Se vocês querem falar que tem uma romantização da magreza. Que a gente vê influencers postando que tá de jejum por 10 dias e depois mostrando quão a pele dela está grudada no corpo. E todo mundo acha isso normal. Legal. Eu sigo muitos influencers gordos, gordas, e que trabalham com a questão, né, do body positive, da questão da aceitação. Eu não vejo nenhum pegando e gravando o vídeo deles comendo e falando, gente, vamos comer, é que é legal, vamos engordar, sabe? Não tem. E ainda assim, o tempo todo eles são acusados de romantizar a obesidade. Não tem romantização da obesidade. O que acontece? Autoaceitação é um processo. Nem tem como falar que a autoaceitação, todo mundo tem uma autoaceitação 100%, porque a gente vive em um mundo capitalista que lucra com a nossa insatisfação. Tanto que a gente é um Sim. dos principais países em cirurgia, em fazer cirurgia plástica, né? A gente faz muita cirurgia plástica. Então é um processo, por exemplo, Giovana, você se aceita 100%? Não. Mas eu fui aprendendo a me aceitar, porque assim, eu tenho um corpo. Ele não vai mudar de um dia para o outro. E eu não Uhum. vou parar a minha vida, parar de viver a minha vida, ser refém dessa pressão que a sociedade coloca pra tipo, não viver. Não vou ficar parada assim na minha vida. Eu preciso viver, então eu começo a aceitar as características do meu corpo. Isso não significa que eu goste, mas eu começo a aceitar. Eu começo a ver a roupa que eu acho que fica boa. Eu começo a ver o que eu posso aproveitar desse meu corpo, é ver o lado positivo, é você tentar mudar. Nossa, puxa, eu tenho pernas que são grandes e dá atrito. Nossa, mas são pernas que me levam do lado para o outro se eu precisar. Elas estão aqui, não são perfeitas, mas estão aqui. A autoaceitação você se pratica assim, é um processo diário, porque você não vai acordar todo dia, você olhar no espelho e achar que você é maravilhosa, não tem como. Mas realmente essa romantização da obesidade não existe, porque não é legal, a gente sofre perrengue pra caramba, e o perrengue que vai além de pressão estética.
Porque pressão estética todo mundo sofre, principalmente as mulheres, sofrem muita Sim, pressão estética. Só que pressão estética não influencia na sua vida. Tipo, preconceito sempre tem, né? Então, tipo, quem era magra na infância era chamada de Olivia Palito. Enfim, sempre sim. tem esses preconceitos. Ou você é magra demais, ou você é gorda demais. Nunca tá bom. Só que a gordofobia em si, ela influencia muito nos nossos acessos, na nossa forma de vida, socialmente falando, profissionalmente também. Então, a gente passa muito perrengue, não tem como romantizar a obesidade. O que a gente Uhum. faz quando a gente fala de autoaceitação é isso, é fazer com que as pessoas gordas, principalmente, porque eu estou falando nessa janela aqui das pessoas gordas, não fiquem presas nessa pressão da sociedade. Vivem a Sim. vida, sabe? Não precisa ter um corpo de revista para você ir pra praia, você curtir. Eu conheço pessoas que passam calor. Eu, na minha adolescência, já fiz muito isso, sabe? De usar Ficar de casaco na... casaco, né? Porque esconder. A gente busca se esconder o tempo todo. Então, não... quando eu falo de autoaceitação, é para isso, para que pessoas, assim como eu que também estou aprendendo, aprender também não ficar presa a viver a vida. Uhum. Vai atrás, vai se divertir, vai passear, vai fazer o que gosta em relação profissional, vai viver. Porque se a gente ficar parado nessa pressão, não dá. Mas romantização da obesidade é um termo absurdo, que pra mim, assim, não tem como criar. E falar assim, tá romantizando porque não consegue emagrecer. Acho isso absurdo também. A pessoa fala, tá se aceitando porque não consegue emagrecer. Você vê, a Uhum. pessoa quer emagrecer? Tá, beleza, não quer. Mas e se a pessoa quer? Ela não vai emagrecer de um dia pro outro, gente. Isso é fora da realidade, fora da caixinha. Não, É só. o importante é como se fosse assim, o importante eu tenho na minha mente que eu estou fazendo o máximo que eu posso, né? Isso. Eu não vou ficar sem comer 3 dias, ou igual essas blogueiras 10 dias sem comer, para achar que eu vou perder tudo, né? Que eu demorei anos, a vida inteira a ganhar. Então, se eu estou fazendo, estou tentando, né, fazer algo por mim, porque tem coisas que ninguém vai poder fazer, só eu. Então, eu tenho que tentar seguir minha vida, né? Se eu E quero não, fazer aquilo ali, eu vou fazer. e não adianta a gente falar de não trabalhar a autoaceitação, porque tá, digamos assim, a pessoa emagreceu. Mas se ela não trabalhar essa autoaceitação desde o início, se ela não parar a vida dela pra deixar de viver só quando ela emagrecer, mesmo quando ela chegar naquele ponto que ela achou que seria a aceitação dela máxima, Não vai estar. vai dar um Ela vai pinote achar na que não é. cabeça. Não é, e vai buscar outra coisa. Muitas vezes pode passar por um vício sério. Já vi pessoas entrar em Sim. alcoolismo por causa disso. Então Vícios é em muito remédios complicado. também. Remédios Remédios. Aham. e remédios pesados, assim, que realmente Sim, abre uma janela para coisas que realmente prejudicam a saúde. sim. Então, para Eu mim, na faculdade tinha uma amiga que ela fez vários tratamentos, uma fez até plástica e tudo, mas a outra tomava, acho que era sibutramina. Ela sim, desmaiava na sibutramina. sala, ela caía na escada, ela caía dentro do elevador da faculdade. E porque eu só tomei isso de manhã, não tomava nem café, não fazia nada, só tomava o remédio. E Sim. isso é muito, muito perigoso. Demais, só que as pessoas preferem fechar os olhos para isso e focar na outra coisa. Então, para mim, quando eu falo, mais uma vez voltando à questão da saúde, cada vez mais me prova assim que essa preocupação não é real. Não Quando é as por conta pessoas da falam, saúde. comentam lá na foto, ai, para de uma foto. Ninguém pode ver um gordo postar foto, foto feliz. Ainda mais se aparecer o corpo. Se estiver na praia, então pior ainda, que aí vai comentar lá embaixo. Ah, mas tá romantizando a obesidade. Ah, vai ter um infarto com não sei lá quantos anos. É assim pra baixo. Eu conheço pessoas que quando alguém posta foto, não é só gordo não, tá? Qualquer pessoa posta foto, amplia a foto e fala assim, aqui, tá cheia de celulite. Olha só, olha aqui fazendo assim com o braço para não aparecer a gordura. Sabe? Eu conheço pessoas que têm essa vida de ficar fazendo isso. Sim. Então, E aí são pessoas que, geralmente essas pessoas são as que são mais inseguras com elas mesmas. Porque quando a gente se segura e a gente se aceita, a gente não, realmente, a gente não se preocupa em ficar olhando os defeitos da outra pessoa. Defeitos entre aspas, né? Porque eu sinceramente, a maioria dos defeitos aí que o povo coloca como grave, eu não considero. Mas essas coisinhas, né, que são mal vistas,
Se você, tipo, se aceita, se você é uma pessoa feliz, você não vai se preocupar com isso na outra pessoa. É. Olha, esse mês aí eu acho que a gente tem que trazer esse tema, né? Esse mês a gente teve uma grande vitória nesse âmbito. A bailarina Thaís Carla, uma bailarina, né, que foi dita como que nunca ia conseguir ser bailarina, ela foi expulsa de vários lugares, Muita né, referência pra mim. muita referência. Maravilhosa. A Thaís Carla ganhou a primeira ação com condenação direta por gordofobia em face do humorista Leonardo Lins, que é o Léo Lins, né? Gordofobia ainda não é crime, mas é todo tipo de discriminação contra pessoas gordas. A sentença é um marco para essa população. Fale um pouco sobre o que você sentiu quando recebeu essa notícia. Eu fiquei feliz porque, primeiro que o Laulin já merecia uma punição, né? Ele não é, ele é bem conhecido no meio da gordofobia. A Thaís não é a única influencer que ele já mexeu nesse meio. Ele pega essas fotos, ele usa de meio para divulgar o trabalho dele, se achando um engraçadão, porque pra mim, um bom humorista, ele faz piada sem ofender ninguém, né? Ele não precisa usar de uma imagem de uma outra pessoa, ele já fez isso com a modelo plus size, a Bia Grimion. Ele fez até pior com a Bia, porque ele pegou uma foto que ela estava com o namorado dela, que é uma pessoa trans, então além dele ser gordo, além dele ter sido gordofóbico, ele também foi transfóbico. E com a Thaís sempre teve essa perseguição. Já, tipo, Nossa, não era de hoje. não É foi a porque primeira vez, né? como eu acompanho, eu já sei bem, assim, né? Não só ele, tem um amiguinho dele também muito famoso que fica também Sei qual é. pegando as imagens e fazendo piada. E eu fiquei feliz porque pela primeira vez foi um ponto assim que um ponto de resposta, né? Que essa comunidade teve. Do que tipo, ó, o mundo não é um parquinho que vocês podem fazer o que bem quer, vai ter consequências. Porque ele não mexeu Sim, só com piada, mexeu com a imagem dela, ela trabalha com a imagem dela, né? Ela tem essa sim, carreira agora de influencer, ela tem influência. publicidades para fazer e tudo. Então, assim, só porque é gordo é permitido mexer com a imagem dessa pessoa, é permitido fazer o que quer com essa pessoa, eu acho que não é assim. Então, quando a gente tem uma vitória nesse meio, é muito representativo e uma esperança também de que as coisas estão começando a A mudar e mudar. caminhar um pouquinho melhor nesse meio, né? Ter uma esperança que se um dia no trabalho alguém tiver alguma atitude muito gordofóbica comigo que realmente me prejudicar, que eu possa tomar as providências no meio jurídico. Sim, aí, né, eu tenho que trazer aqui, até fiz umas anotações, porque eu acho que eu tenho que falar sobre o assunto, no âmbito jurídico. A prática da gordofobia ainda não é crime, como eu já falei antes, mas ela pode ser enquadrada em injúria, isso na esfera criminal, e também com danos morais na esfera civil, como foi o caso dela, que ela também teve esses dois âmbitos. A punição na esfera civil ou na criminal existe, sim, tá? E a pessoa tem que agregar o máximo de provas possível. Eu, como advogada, eu sempre falo que a pessoa tem que ter os subsídios. Não é simplesmente, como foi o caso dela, ela já não foi só uma vez, né? Mesmo que fosse uma vez, mas ela tinha que ter as provas cabíveis, né? Então, às vezes tem um Facebook que a pessoa falou ali para ela, ou então mensagens de WhatsApp, mas todas essas você tem que levar a um cartório, né? Você tem que levar a postagem ou a conversa e fazer uma. Eu até anotei aqui. Você tem que fazer um boletim de ocorrência sobre o que aconteceu. Mas antes disso, você tem que ir ao cartório, configurar que aquilo ali é verídico, que não houve nenhuma alteração, porque agora os hackers conseguem fazer alteração, né? Então, muitas pessoas poderiam acabar até sendo condenadas injustamente por conta de manipulação de dados. Mas você indo ao cartório e comprovando que aquilo ali é verídico, aquela conversa, né? E printando, registrando aquilo ali, você vai direto fazer seu boletim de ocorrência, então você vai ter subsídio. Um dos subsídios, né? Para você depois até entrar com uma ação. Porque agora esses crimes são virtuais, né? A maioria deles são virtuais, principalmente na época da pandemia, muitos crimes são virtuais. Então é necessária essa comprovação.
E deixa eu ver, e tem pouco tempo. Se for bom, eu também peguei que tem pouco tempo que os juízes têm considerado o termo gordofobia, tá? Como um ato passível de indenização. Eu acho que não tinha que ter sido tão pouco tempo, porque é um tipo de discriminação. Se existe discriminação racial, se existe discriminação ao deficiente, todo tipo de discriminação, ela causa um dano. Ela causa um dano psicológico, ela causa um dano moral. Então, eu acho que já passou da hora, né, de ser considerado, né, como passível de punição, né? Então, é aquela coisa também, quando dói no bolso, a pessoa se toca que não tem mais o que fazer. E eu acho muito importante esse caminho que o judiciário está traçando para ver o quanto é importante a gente lidar com a sociedade de uma forma melhor. Bom, e também existe já vários projetos que visam criminalizar esse tipo de preconceito, tá? Para se tornar crime. Sim, eu não sei se você deve ter visto, acho que foi no, eu não lembro agora se foi no Recife. Eu lembro que foi em uma dessas regiões que eles pegaram, aproveitaram essa coisa da Thaís e eles falaram que eles iam começar a discutir a gordofobia nas escolas municipais e iriam colocar cadeiras, né, um mobiliário para as pessoas obesas, porque muito aluno passa por isso, passa por perrengue por não ter cadeira. Aqui, aqui pelo menos nas escolas que eu estudei, não passei tanta dificuldade porque a mesa não é É acoplada na confortável, né? cadeira, Ah, então dava para salvar, mas ainda assim, às vezes a minha perna não conseguia entrar. Mas quando é aquela cadeira que é junto com a mesa, é 3 vezes pior. Já teve casos assim de aluno ficar sem fazer Enem por isso. Então, olha só, como um caso nossa. que teve uma repercussão boa, já pôde trazer essas diferenças, né? Nem que seja para poucas cidades, mas que já pôde trazer essa consciência para as pessoas. Isso é muito bacana. Olha, o chefe Fabiano deu boa noite aqui pra gente, chamou a gente de linda. Boa A minha mãe noite. falou que eu falei bonito de doutora aqui agora. A Dani Coutinho entrou, várias pessoas entrando por aqui. Ah, que E legal. eu acho que, além de tudo, a gente tem que ter bom senso e empatia, porque Sim. ninguém é igual. Nós vivemos com diferenças, né? A gente vem daquela época que uma frase ficou muito marcada para mim: ser diferente é normal. Se a gente tratasse que todo mundo é diferente, então nós temos que ter coisas que adequem a todo mundo, né? O direito, ele é aquele que trata com igualdade os iguais e desigualmente os desiguais, porque a gente tem que adequar de acordo com as várias situações que a gente está vivendo, É a tal né? da equidade que todo mundo fala, né? A equidade Exatamente. de você, tá 3 pessoas em um muro, só uma tá enxergando. Vamos adequar para que essas duas também possam ter a visão acima do muro. É muito sobre isso quando a gente discute qualquer tema que traz muito preconceito, seja gordofobia, homofobia, racismo, né? É sobre dar equidade para essas pessoas que estão necessitando de direitos, que têm direito de ter aqueles acessos, mas que não estão tendo. Então, é sobre isso. E o direito, né? A sua área é muito importante para isso. É, Principalmente por isso que eu fico feliz de ter tido essa mudança agora, né? De ser passível de para no âmbito jurídico, né? Ser considerado agora para a gente poder correr atrás de processo e coisas, porque antigamente a gente não tinha respaldo nenhum, né? sim, e a gente está ali sempre tentando buscar o direito de todo mundo. Eu acho que já tinham várias, como eu já falei anteriormente, eu via que já tinham várias possibilidades disso já ser considerado, né? Não precisava um fato específico ou ter realmente, que bom se tiver uma lei, um projeto de lei ou algo que implique em relação a isso, mas eu vejo muito que o direito ele é adequável, né? Existem muitas coisas relacionadas a preconceito, igualdade, possibilidades de equidade que ele se enquadra em todas essas áreas. Não precisa ser feito no momento, é claro que eu quero que seja feito, mas nós temos muitas leis, e principalmente a nossa Constituição, que visa isso, sabe? De todos, não exatamente só aquele específico, mas que se você fosse utilizado, daria para utilizar para todas essas áreas,
né? Não precisava agora vir um caso específico para isso. Que bom, e bato palmas para esse juiz que entendeu uma coisa que é assim, igual o nariz, tá na cara que era preconceito, que era injúria, né? Que é um absurdo e que gera um dano interno muito grande. E também monetário, né? Porque ela é influencer, então. Ó, a Dani Coutinho falou: infelizmente, os conceitos de desigualdade são implícitos na sociedade. Demais. Pois é. E o Fabiano falou que nós temos sempre temas interessantes. Que bom, Fabiano, que você está Concordo. achando isso legal. Além das inúmeras piadinhas e brincadeiras de mau gosto, quais os outros vários tipos de discriminações que as pessoas gordas sofrem? Existem muitas coisas comuns que se tornam difíceis para quem é obeso e as pessoas de fora não notam. A gordofobia vai além de xingamentos e preconceitos. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, eu diria que a gordofobia é basicamente isso, né? É a falta de acesso. Lógico que tem a parte do preconceito, mas como eu falei, a parte do preconceito é uma forma mais geral, sempre vai ter em qualquer âmbito que a gente vive. Mas a gordofobia, ela afeta muito na questão de acessos. A pessoa gorda, quando ela sai de casa, ela não vai ter um dia comum como uma pessoa magra. Ela tem que pensar em muitas coisas. Ela tem que pensar se o lugar que ela vai ter um lugar confortável para ela sentar, se a cadeira do lugar vai aguentar o peso dela. Ela tem que pensar que quando ela vai para uma entrevista de emprego, ela já tem quase chance nenhuma de passar, mesmo ela sendo muito capacitada, porque vão dar preferência para a pessoa padrão. Ela tem que pensar que ela não vai achar roupa que sirva para ela. E quando achar, não vai ser uma roupa que vai ser do gosto dela. Se Bonito, achar, né? e ela vai pagar o triplo. Eu falo muito que é muito estranho a sociedade, que a sociedade ela trata a gente de forma muito irônica. Porque, igual, falam muito pra gente, nossa, você tem que emagrecer, você tem que fazer exercício. Mas vamos lá, vamos supor que eu me inscreva em uma academia. Já começa que eu não acho roupa para mim fazer exercício. Eu conheço só uma marca que faz roupa para as pessoas gordas, roupas assim de qualidade que você sabe que se você agachar não vai esticar. E assim, digamos que você pagaria uns 100, 150 numa legging. Eu pago 350, quase R$ 400. E comprando pela internet, porque moro em cidade pequena. Nossa. E se você só se acha alguma coisa física no plus size, se você mora em grandes polos. Aqui em Guapi não há um grande polo, então não acha. Se achar, vai ser no máximo até um 54, e um 54 muito frajuto. Que é um 54 que equivale a um 48, né? Uhum. Então, a gente já tem essa questão da roupa que é muito grave, da gente não achar roupa, e quando acha, a gente tem que pagar o triplo do valor. A gente paga muito caro nas roupas. E muita gente fala que o tecido não é porque acaba o processo, tipo, poucas marcas fazem, então é muito artesanal. E paga muito Aham. caro. E tem marca ainda que não tem consciência, não tá nem aí se tá caro. Tipo, tá lá e sabe que você vai pagar porque Sabe, sabe só tem, que você só não tem vai ela, encontrar. né? Só tem lá. Então, tipo, vai cobrar O 150 outro numa cara. blusa normal, mas ela sabe que você vai comprar porque é só ali que você vai achar. Você não vai achar em outro lugar, né? Em questão de a gente não tem direito, vou falar de formas mais abrangentes. A gente não tem direito à cultura, porque teatro, cinema, as cadeiras são minúsculas. Raramente quando eu vou no cinema, eu fico confortável. Muitas vezes eu tenho que sentar de ladinho, porque, enfim, tenho perna grande, o bumbum grande, então muitas vezes E não entra e a gente atualmente, sai marcada. atualmente os cinemas não tem aquele negócio de. Tem alguns que não tem de levantar o braço, né? Porque A maioria não tem de levantar o braço. alguns levantavam o braço quando é tipo casalzinho de namorado, a gente pode ficar sem, mas isso ajudaria vocês, né? Ajudaria. Eu sei que tem um ou dois cinemas no Rio, eu não sei qual é, para ser específico, que tem poltronas maiores, tem poltronas Aham. adequadas. Mas assim, eu não sei dizer qual shopping é. Eu sei que fica dentro de um shopping, não sei dizer qual que é. Mas assim, também é pouquíssimo. Então, tipo assim, se você quiser ir em um lugar para ser confortável, você tem que se deslocar lá para longe para conseguir ir, para ficar de O boa. específico, né? Ônibus, lugar mais alto do ônibus pra mim não rola, porque já tenho braço. Já fica muito complicado. Eu geralmente quando eu vou sentar, eu tenho que sentar na perto do corredor
para ficar mais afastada possível da pessoa. E geralmente, das últimas vezes que eu peguei ônibus, eu nem sento. Porque você vai sentar do lado da pessoa, a pessoa já olha com aquela cara. E se fosse ver, eu teria direito ao lugar. Porque se eu tenho Claro. obesidade, eu tenho direito. Aham. Tá ali escrito Sim, até no ônibus. é Mas as verdade. pessoas não respeitam, não entendem. Então, assim, eu prefiro não ficar caçando essas coisas pra mim, mas, tipo, a maioria. Tanto que tem gente que não consegue passar na catraca, tem que pedir pra subir por trás, e tem motorista que não abre. Já vi isso acontecer. Tem Aham. motorista que não abre, e aí a pessoa passa por essa humilhação. Então, assim, a gente não tem direito à cultura, não tem direito a transporte. Profissionalmente já é aquilo que eu falei. Se for. Eu não sei se você chegou a Aham. ver, essa semana vazou um áudio de uma farmácia, né? Do RH de uma farmácia, falando o tipo de pessoas que tinham que ser contratadas. E no meio do áudio, a mulher fala, ó, pessoas muito gordas, né? Vocês sabem que não podem. Uhum. Assim, independente se você tiver 1000 diplomas, se você for uma pessoa muito capacitada, você sempre vai Aham. perder para outra pessoa do teu lado que é considerada padrão. Questão do shopping também, as pessoas falam, ah, mas vai pro shopping passear. O gordo no shopping ele só consegue comer, porque não vende nada pra Eu ia ele. falar isso. Não vende nada, não vende nada. O que eu falei da academia também, né? Que eu falei só da roupa. Mas a academia também é um dos lugares mais gordofóbicos que tem, porque não tem aparelho que suporte o nosso peso. Nem as esteiras suportam. Eu sei disso porque eu já pesquisei. A maioria das esteiras em academia suportam no máximo de 100 a 120. Então não suporta a maioria das pessoas obesas. Já que eles prezam tanto pela saúde, porque as Aham. academias gostam de jogar esse slogan, né? A gente preza pela saúde. Por que não colocam Aham. uma esteira que suporte uma pessoa gorda e que também seja larga? Porque as esteiras é um negócio fininho. Uma pessoa que tem perna Verdade. grande não vai conseguir andar confortável naquilo. Já teve aparelho que eu não conseguia entrar, que eu não Uhum. cabia no aparelho, já aconteceu isso comigo. Outra coisa absurda já aconteceu comigo. Eu fui em um estabelecimento aqui em Guapi, ele é até famoso, já fechou. Fechou, trocou, não, trocou o lugar. Ainda bem que trocou o lugar. Que eu não cabia no banheiro. Eu não consegui fazer xixi. Porque eu não, simplesmente não entrava no banheiro, o banheiro era muito pequeno e ainda por cima a porta abria para dentro. Então tem isso também. Nossa, não dá. Tem lugares públicos que tem banheiro que não comportam a gente. A gente não consegue nem fazer xixi. Tipo, o direito Uhum. básico do ser humano, a gente não consegue fazer. Viajar de Verdade. avião é complicado, tem que pedir, a maioria das vezes tem que pedir extensor. Extensor é um direito, eles têm que dar, beleza. Mas você não viaja confortável. Acho que nenhuma pessoa normal já viaja muito confortável no avião, né? Uma pessoa com uma estatura normal, com peso normal, já não viaja muito confortável. Mas quando a Aham. gente é gorda, é pior ainda. As pessoas não entendem, as pessoas geralmente do lado não entendem. Aí, se você quisesse viajar confortável, ah, legal, mas você paga o dobro. Porque aí você tem que comprar duas Dois. passagens. Ou você tem que rezar para a comissária de bordo ser muito legal e quando começar o voo, ela te trocar para um outro lugar que a Que poltrona tem esteja lugar vaga. vazio. Uhum. Que é difícil também, né? Você depender da Sim. bondade da pessoa que está trabalhando ali. Tem a questão também da gordofobia médica, que para mim é o pior âmbito possível, porque falam Uhum. muito que as pessoas gordas têm que cuidar da saúde, mas afastam a gente de cuidar da saúde o tempo todo. A gente vai no hospital, a gente não tem uma cadeira de roda se a gente precisar. Eu aqui no hospital de Guapi, uma vez quase caí da maca porque a maca não suportava meu peso. Era aquela maca de roda e tem a travinha. A partir do momento que eu sentei, a travinha destravou. Se não fosse um enfermeiro segurar, sei lá o que tinha acontecido Nossa. comigo, porque eu tava praticamente desmaiando de dor. Então, Nossa. assim, na maioria dos hospitais não tem uma maca que suporte, não tem leito. Quando estourou a pandemia, muitas pessoas morreram. Não estou falando da questão de não ter o leito, estou falando assim, de não ter o leito que comporte o corpo da pessoa. A gente não tem chance, às vezes, de fazer exame. Michele, tem gente que vai em clínica veterinária e realizar exame, porque no hospital não tem. Aí tem que Nossa, eu nunca passar soube disso. pela humilhação. Que Muitas vezes péssimo. ressonância, sabe ressonância, esses exames assim? Muitas vezes é isso. O pessoal do hospital faz uma coisa para você ir na clínica veterinária e aí tem que ver se a clínica veterinária vai te atender. Nossa. Então, assim, é muita humilhação.
Fora que na Humilhação e maioria desumanidade. desumanidade, fora que a maioria das vezes a gente não é diagnosticado. Já aconteceu várias vezes isso comigo, de me diagnosticarem errado, darem um remédio errado, porque você entra lá e só enxerga uma coisa, obesa. Tudo é relacionado ao seu peso. Se for duas pessoas com dor de cabeça, se for eu e você com dor de cabeça lá, você vai sair com uma solução para sua dor de cabeça, eu vou sair com uma dieta. É assim, não tem como. E infelizmente no SUS acontece mais ainda. Porque Uhum. ainda às vezes, quando você paga, você consegue achar um consultório ou um médico que é mais respeitoso. Mas no SUS não tem como. Você pega ali o que está te ofertando. E é onde mais precisava, né? A gente não tem uma assistência. Eu acho muito absurdo. Porque todos os médicos gostam de citar muito a obesidade. Ah, porque a obesidade é doença. Mas, poxa, nem no lugar onde as pessoas doentes são tratadas, a gente é bem tratado? A gente é cuidado? Então, já tem casos de pessoas obesas que têm problemas de saúde, que muitas vezes não são atrelados à obesidade, tá com algum problema, tem que investigar, não consegue se investigar, não consegue tratar, porque não tem essa abertura, não tem suporte, não tem maca, não tem leito, não tem aparelho que suporte seu peso. É triste demais, eu presenciei, eu evito muito de ir no médico, demais. As pessoas brigam comigo, Nossa. mas elas não entendem esse lado. Porque só eu sei o que Aham. eu passo quando eu vou no médico. Às vezes eu tenho dor nas costas. Por quê? Porque eu tenho o seio muito grande. É uma coisa que, inclusive, estou buscando perder peso para eu conseguir fazer uma cirurgia, né, de redução. Mas aí eu sei que se um dia eu for no médico reclamando da dor nas costas, ele não vai, tipo, fazer um exame pra ver se eu machuquei a minha coluna. Não, ele vai simplesmente falar que eu preciso emagrecer. Então, é assim, a gente evita, isso afasta muitas pessoas gordas de se cuidarem, isso afasta, teve muita gente que tinha direito à vacina e não tomou a vacina, Por porque a vergonha, gente né? teve que passar pela humilhação de levar um laudo médico comprovando que você tem obesidade. Isso é um absurdo. Você não precisa comprovar que você tem obesidade. Se já tem o MC ali comprovando, era só a pessoa pegar sua medida, pegar seu peso e ia comprovar que tá com obesidade. Agora não, você precisa ir ao médico, ouvir ele te falar um monte de coisa, ouvir ele te indicar coisas. Fora que hoje em dia indicam bariátrica como se fosse cirurgia plástica, e não é, é uma cirurgia muito séria, relativamente nova na medicina. A gente não tem muitas pessoas velhas, né? Não gostaria de usar esse termo, mas assim, pessoas com mais idade que estão operadas. A gente não tem, é uma cirurgia relativamente nova no mercado da Uhum. medicina. E o povo indica como se fosse plástico. Nem sabe as consequências que tem, enfim. Eu já vi, a gente está com várias pessoas falando aqui, a gente já está assim, ó. Faltam 5 minutos para acabar a live. Ai, A meu gente já está Deus. assim, até a última pergunta a gente não vai conseguir, talvez, responder. Só para mencionar o que as pessoas estão falando aqui, né? Tem pessoas falando que realmente, a Dani falou sobre que ela é ciclista, ela não consegue, às vezes ela consegue só roupas de homem, mesmo assim são muito caras, né? Sim. Várias pessoas falando que não sabiam essa situação de ir para a clínica veterinária, que isso é um absurdo mesmo, eu não sabia disso. Sobre a locomoção, é muito triste as pessoas falarem assim: ah, você quer andar de avião, então paga dois, minha filha, porque você tem que andar, mas tá tirando o lugar de um, então você tem que pagar por esse lugar. Isso também é absurdo, né? O que você falou sobre o meio de transporte, achei interessante a gente pontuar o shopping, porque até mesmo, gente, quando a gente fala assim, você pode comprar uma bijuteria, aí vou comprar o quê? Brinco, né? Porque às vezes uma gargantilha não vai caber, uma pulseira não vai caber, Eu né? amo tornozeleira, eu não tenho, porque nunca me cabe. Outra coisa, por exemplo, eu vou numa loja de móveis dentro do shopping, mas as cadeiras que eu quero comprar para minha casa não vão me aguentar, né? A cama que tem lá, eu tenho que ser diferente daquela, né? Então, só resta realmente comer num shopping. A Angélica falou que precisa marcar outra conversa. O nosso querido Renato Cardoso acabou de entrar também. Ah, Renato, um boa noite, abraço para Renata. Um você. abraço pra você. E aí, Gi, a gente vai ter que encerrar a live, já que já está em cima. E eu queria muito pegar uma coisa que a Elisete falou aqui,
e juntar com a última pergunta para você falar. Ela falou que normalmente as pessoas que são mais cheinhas ou mais gordinhas, elas são alegres e de bem com a vida e estão sempre passando alto astral, né? E esse mês, no dia 10, a gente comemorou o dia das... Comemorou, né? Não sei nem se isso é comemorar. É o dia da saúde mental, né? Então, como viver? Qual a mensagem que você dá de esperança para viver nessa sociedade tão doente, que querem botar doenças nas pessoas, porque eles que são doentes, estão querendo colocar doenças nas pessoas e conseguir seguir em frente, ainda por cima, com alto astral e cabeça boa. Deixa a sua mensagem aí. Então, é muito engraçada essa fala, porque eu já ouvi muito, né, da gente ser muito alegre. Porque realmente a gente se acostuma. Acho que se a gente não aprender a lidar com isso, a gente não vive. A gente fica cada vez mais presa, a gente fica realmente só fadado a comer, porque acabam nos empurrando para isso, ao invés de fazer o caminho Aham. ao contrário. Uhum. Então, é a gente pensar que a gente é diferente, diferenças existem e a gente tem que aceitar o que a gente tem agora. Esse é o corpo que eu tenho agora. Eu tenho que aceitar ele do jeito que ele é. Claro, estou buscando mudar, buscando mudar, estou buscando fazer o meu melhor. Mas no momento atual é esse. Então a gente tem que aceitar e tem que também ser gentil com a outra pessoa. Porque a gente não sabe o que o outro passa, né, dentro do seu lar. Empatia, né? Exato, a empatia. Porque a gente não sabe o que o outro se passa e quem é a gente para querer dar pitaco na vida do outro. A gente não é ninguém para dar pitaco na vida do outro, né? Todo mundo é Ah, cheio de problemas, né? A partir do momento que a gente deixa ali a infância, tá todo mundo no mesmo barco. E, claro, eu deixo aqui, né, o meu apelo para as pessoas que estão incluídas no padrão, né? Não é ruim ser padrão, gente. Eu sempre falo isso, é muito bom, aliás. Mas depende muito dessas pessoas que não estão incluídas, que não são gordas, para poder trazer essa consciência. Porque quando a gente fala, a gente não é aceito, ninguém escuta. Não precisa ser pessoas que não são padrão falar, ó, isso aqui tá errado. Vamos mudar, vamos fazer isso, vamos trazer representatividade. Hoje a gente vê mudando, nossa, a Maiara Russi tá em Verdades Secretas 2, uma mulher tá lá em um papel super sensual, coisas que anos atrás a ah, gente não veria na televisão. Então, assim, eu sinto que ah. tá caminhando, a minha esperança é essa, que as pessoas consigam entender que empatia é tudo. Não tem Empatia. outra não tem outra explicação. Empatia é tudo. E a gente sempre tentar ver o lado mais positivo de tudo, né? O lado bom das coisas. Exatamente. Quero te agradecer. Agradecer muito a todos que assistiram a gente, todo mundo participando. Eu queria tanto ter lido tudo, mas a gente tem tanto para Eu falar e para também, eu ouvir. fico só de olho aqui, mas não consigo ler tudo. E agradecer a todo mundo que acompanhou. Quem está aqui pela Giovana, me curte, me segue. Quem está por mim também segue a Giovana, tá? E espero que a gente consiga, com essas sementinhas, semear coisas boas, semear uma sociedade melhor, mais empática, que a gente tenha cidadãos mais conscientes, né? E aí eu puxo a sardinha para o meu lado aqui também, de advogada, que a gente pense muito antes de chegar para alguém e falar, né, no mercado, por exemplo, de que você não tem que emagrecer, não. Ou então, se você vê alguém que você acha que está fora dos padrões, que você pensa que são padrões, né, e falar assim, mas está gordo por isso, porque você está comendo. Ah, está comendo, então é isso. Ou então, se você vê alguém que está tentando buscar, não fica fazendo comida ou coisa para que aquela pessoa nunca consiga sair daquele lugar. Ajude, né? Tenha empatia de ajudar, porque às vezes aquela pessoa não é só, eu quero emagrecer para ir pro que a sociedade manda. Às vezes ela também está buscando uma melhor locomoção, né? Um melhor meio, como você falou, que você tem que emagrecer para fazer uma cirurgia de seio, né? Existem outros meios que não é só beleza estética, né? Vamos ter a beleza interna de pensar no outro, tá bom? Lindo. Obrigada, Gi. Obrigada a Obrigada. todos. Eu queria só deixar um recadinho que eu vou abrir uma caixinha de pergunta para se alguém ficar com alguma dúvida, coisa assim, corre lá no meu Instagram que eu vou abrir a caixinha de pergunta lá. Muito Tá? obrigada.
mais uma vez pelo E convite. Obrigada a todo que mundo que bom. acompanhou. E você é o que eu falei na legenda, é uma fada sensata, sempre preocupada em trazer temas tão importantes aqui. Só posso agradecer e ficar feliz com tudo isso. Ah, que delícia. Você é uma querida. E amanhã nós teremos aqui falando também sobre cancelamento. As pessoas estão surtando por serem canceladas na internet. O que que a gente pode fazer? O que que a gente tem que pensar quando é cancelado? Inclusive Amanhã, casa, né? São assuntos que casam bastante. exatamente. E aí, ó, a saúde mental nessa história. Beijo, gente. Obrigada. Até amanhã. Tchau! Tchau.